Bom dia, Salvador. Alô, ouvintes da rádio Desk FM. Estamos no ar com o programa Educação Sexual em Debate ao vivo. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp, código de área 48 99602 2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Contamos com sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, CEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e a convidada do programa de hoje é a Lígia Moreira Sena, que estará conversando conosco sobre sua tese, que teve a temática Mulheres que estão sofrendo violência obstétrica no Brasil. Lígia, bom dia. A gente já te agradece antecipadamente a tua vinda. Bom, eu que agradeço. Imagina, é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto que diz respeito a todas nós, especialmente na antevéspera do Dia das Mães. Realmente. É proposital, né, Massinha? Bom dia, professora Sônia. Bom dia. Não sei se esse aqui tá legal. Bom dia. Bom dia. Receber mesmo. E mães, abram os ouvidos, e futuras mamães, e futuros papais, e pais, e todos os seres humanos que escutem bem esse assunto, porque é importantíssimo, né? Com certeza. Bom dia, Marcinha. Tudo bem? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lígia. Bom dia, professora Sônia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar discutindo esse assunto aqui. O assunto hoje é bem bacana. A gente se apaixona por todos os assuntos, né, prof? Vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouquinho de você, Lígia, tá? Qual é a tua formação? Como é que surgiu o interesse para pesquisar o assunto que tu pesquisou na tua tese? Bom, eu sou bióloga de formação, né? Formada já há muitos anos, quase 20 anos. Sou mestre e doutora em ciências e assim que eu terminei o meu primeiro doutorado, feito aqui na Federal de Santa Catarina, numa área completamente diferente, eu fiquei grávida. Foi uma gravidez sem planejamento, então, como eu decidi seguir adiante com a gravidez, eu fui em busca de informação, porque sabia muito pouco sobre gestação, quase nada. O que eu sabia era o que nós sabemos do senso comum, do que é mostrado nas mídias, e isso não representa a realidade, né? É uma coisa bastante romanceada. Fui buscar informação sobre gestação, sobre parto, sobre educação infantil, e aí me deparei com algumas questões que para mim pareciam muito absurdas. E essa questão das mulheres sofrerem violência no momento do nascimento dos filhos, para mim pareceu bastante terrível, bastante chocante, uma violação de direitos humanos. E o que mais me impressionou é que nós não falávamos sobre isso. As mulheres viam isso como, faz parte, é assim mesmo, é isso que acontece nas maternidades. E eu fui lendo informalmente sobre esse assunto, eu estava fazendo um pós-doutorado na minha antiga área de pesquisa naquela época. Eu fui lendo informalmente sobre o assunto, fui conversando com outras mães e percebi que não, que isso não poderia passar como se fosse uma coisa natural. Que o momento de trazer um ser humano para a vida, para o mundo, precisava ser muito mais respeitoso. Não apenas com aquele ser humano que estaria chegando, mas especialmente com as mulheres que estavam passando por violências terríveis no momento de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade. E aí, quando eu me deparei com essa situação, eu não consegui fingir que nada estava acontecendo. Né? Então, as pessoas sempre me perguntam assim, você passou por violência obstétrica, é por isso que você pesquisa? Não foi essa a motivação. Foi um sentimento de que talvez eu pudesse contribuir para melhorar esse cenário, para transformar esse cenário. E eu gosto sempre de falar sobre isso para mostrar para as outras mulheres que a gente pode ajudar a mudar uma situação que nos atinge. Foi assim, aí eu abandonei a minha carreira de pesquisa anterior, de mais de 15 anos, decidi
prestar uma nova prova de doutorado, também na Federal de Santa Catarina, e entrei para fazer o meu segundo doutorado, dessa vez em saúde coletiva, aqui na Federal, e defendi minha tese depois de 5 anos de pesquisa, entrevistando mulheres de todo o Brasil sobre o que elas haviam vivido de violência no nascimento dos filhos, e defendi essa tese em julho do ano passado. Julho do ano passado. Isso. O tema praticamente caiu no teu colo, né? A temática, Sim. a necessidade dele, né? E como é que deu início à pesquisa, assim? Bem, eu já tinha um blog naquela época, e essa é uma informação bem legal de passar também, para que a gente veja mais uma vez que todo mundo tem condição de compartilhar informação. Especialmente num momento que a gente vive, histórico, em que a informação ela é quase um monopólio de algumas empresas. Então, todo mundo que tem acesso à informação, e eu tenho um dever de fazer isso, porque eu tenho graduação, mestrado, 2 doutorados feitos por universidades públicas. Então, toda a minha formação foi feita com dinheiro público, então eu vejo isso como um dever meu. E eu fui buscando informação sobre gestação e parto e compartilhando num blog que eu criei. Eu não sabia nada sobre blogs, fui lá e criei um blog. E porque esse é um assunto sobre o qual poucas pessoas falam, as mulheres foram encontrando aquele blog e foram se identificando com algumas reflexões que eu ia compartilhando lá. E aí, quando eu percebi, eu tinha um número muito grande de leitoras, né? Naquela época, a gente tinha, assim, eu tinha o que eu achava muito, que era cerca de 200 a 400 leitoras. Hoje a gente tem uma média diária de 6 a 8 mil leitoras, então cresceu muito, né? Justamente mostrando como as mulheres estão em busca de informação. Então, eu via esse acesso às mulheres como uma possibilidade de conversar com elas. Então, desde muito cedo ficou claro, assim, para mim, tem alguma coisa aí que eu preciso fazer, porque eu escrevo, elas leem. Eu falo, elas me escutam. Então, preciso aproveitar esse canal para apoiar, né, as mulheres. Eu sou uma mulher e eu só me toquei da importância do meu papel social e de que o meu papel social não é esse o imposto que, né, mãezinha, dona de casa. Pelo contrário, eu tenho um papel social bastante relevante, nós todas temos, quando eu me tornei mãe. Então, foi um despertar para a responsabilidade social. E aí eu criei um projeto de pesquisa, né, que foi o meu projeto de pesquisa desse segundo doutorado, envolvendo a escuta ou a leitura dos relatos de violência dessas mulheres que chegavam até o blog. Na época era um blog, hoje é uma plataforma de informação, né? Uhum. E no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate a Todas as Formas de Violência contra a Mulher, de 2011, eu mobilizei algumas redes ao meu redor, especialmente o Twitter, que na época eu era bastante conectada, para divulgar essa pesquisa e convidar as mulheres que se viam como tendo vivido violência no parto para dar os seus relatos. Eu e o meu orientador, o professor Charles Tesser, aqui da Saúde Coletiva da UFSC, nós acreditávamos que viriam muitos relatos, mas a gente ficou absolutamente chocado com o número que chegou até a gente. E aí eu tive que mudar, inclusive, a estratégia de pesquisa, porque meu objetivo, como eu estou em Florianópolis, mas são mulheres do Brasil inteiro, meu objetivo era entrevistar essas mulheres pela internet, né, com Skype ou usando as ferramentas que a gente tem hoje. Mas chegaram até mim mais de 1.300 mulheres. Isso foi o primeiro sinal de que havia alguma coisa muito errada, né, para mim. E aí a gente precisou mudar o método de pesquisa para poder otimizar isso. Transformamos, ao invés de uma entrevista, entre aspas, presencial, né, mas via internet, nós fizemos um questionário que foi enviado a todas as pessoas que quiseram participar, e eu colhi esses relatos. E passei anos analisando cada relato de violência que chegava até mim. Então foram anos bastante cruéis, assim, comigo mesma, porque dolorosos. Quando você vê a realidade dolorosa de uma outra mulher, eu digo que só há 2 caminhos. Ambos são de transformação. Mas um é uma transformação sobre a qual você vai fingir que você não sabe. E outra é uma transformação na qual você se insere como elemento de transformação. E foi esse que eu escolhi. Então, para mim, era absolutamente impossível ouvir os relatos de violência dessas mulheres e fingir que nada estava acontecendo. Foi isso que mudou a minha vida, né? Hoje eu trabalho com uma coisa absolutamente diferente da minha formação. Eu estudei sororidade, né? Um conceito bem bonito, né? Bem lindo mesmo. E sororidade é um conceito que está na ação mesmo, né? Uhum.
Então, isso que tu praticou, essa tua escolha foi uma escolha baseada no conceito de sororidade, sem dúvida. E quais foram os entraves da tua pesquisa? Será que foi esse grande número de pessoas que te enviaram o relato, que tu teve que decidir quem que Bom, queria? primeiro que eu tenho que reconhecer que o acesso às mulheres via internet já é um fator limitante, porque a gente tem que reconhecer que no Brasil, talvez menos da metade das mulheres tenham acesso de fato à internet. Então tem essa questão da acessibilidade. Tenho absoluta certeza que daqui para frente as mulheres precisam fazer entrevistas com as gestantes que são acompanhadas pelo SUS, por exemplo, após o parto, presencialmente e tal, porque nos traz uma medida que talvez a gente não pegue com mulheres que estão conectadas à internet, né? Eu tive um problema no decorrer do desenvolvimento da minha tese, que foi com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aqui da Federal. Né, tudo bem, no meio desse processo eu ainda peguei uma greve de servidores, então isso atrasou bastante minha pesquisa, mas eu tive muitos entraves com o Comitê de Ética. Eles me devolveram várias vezes a minha proposta e isso pode ser interpretado do ponto de vista do rigor, nossa, como é rigoroso, mas a gente tem que ser bem realista e ver que era uma pesquisa sobre qualidade do atendimento de profissionais de saúde dentro de um centro de saúde. Então, dificilmente um comitê de ética composto também por profissionais de saúde deixaria passar sem muitos problemas, né? A gente tem que reconhecer isso. Há um conflito de interesses aí. Eu não me deixei me abalar por isso. Tive ao meu lado um orientador bastante aguerrido nessas questões sociais e nós respondemos todos os questionamentos, ponto a ponto, de maneira que 2 anos depois a gente conseguiu aprovação. Tivemos uma pesquisa feita com aprovação do Comitê de Ética, obviamente, e precisei pedir uma prorrogação da minha defesa por conta desse prazo, porque eu não comecei a entrevistar ninguém enquanto eu não tivesse aprovação, óbvio, né? E esse foi um entrave bastante sério. E o outro entrave foi de ordem emocional mesmo. Eu gosto de falar sobre isso, porque quando as mulheres me ouvem falando, elas se mobilizam, tem uma força que se mobiliza dentro delas e elas sentem um chamado para fazer pesquisa com violência contra as mulheres também. Eu sempre gosto de dizer que é preciso muito preparo emocional para lidar com a questão da violência contra a mulher. Porque se você estiver enfraquecida para acolher uma mulher vítima de violência, se você não tiver se apropriado dessa causa, talvez você... Primeiro, você vai ser arrasada emocionalmente, porque é muito duro você passar anos ouvindo relatos de violência e talvez a gente possa prejudicar essas mulheres que precisam de acolhimento empático, de acolhimento carinhoso, né? Inúmeras vezes eu conversei com mulheres sobre as violências que sofreram e chorei junto. E no meio do caminho eu falava, você me desculpa, né? Porque esse é o seu lugar, esse é o seu momento, mas é muito difícil para mim ouvir você dizer que foi violentada e me colocar no teu lugar. Então é uma questão assim... Acho que as mulheres têm cada vez mais que fazer pesquisa sobre violência contra a mulher, que por muito tempo foi feita por homens. Mas a gente tem que ter isso em mente. Nós precisamos ter um amparo, um preparo muito bom para tornar nosso potencial de acolhimento uma coisa positiva e para, de fato, ajudar essas mulheres. E, Olívia, você já foi para pesquisa com uma hipótese? Sim, fui sim. A minha hipótese era a seguinte: a gente, estudando sobre a história da assistência ao parto no Brasil, e no mundo, né, mas no Brasil também, a gente percebe como a assistência à mulher que é gestante, que vai parir, mudou. Então, o parto era um evento muito íntimo, era um evento de mulheres, né, que acontecia no interior das casas. Eram parteiras, eram as comadres, eram as mulheres do entorno que ajudavam a mulher a trazer um filho ao mundo. E isso teve uma grande mudança com a cientificação do parto, com a medicalização da vida, que é tornar coisas tão comuns e naturais quanto gestar e parir como eventos médicos. Então, hoje a gente olha uma gestante, uma parturiente, e não vê uma mulher passando por um fato absolutamente natural da vida. A gente vê uma paciente em potencial.
um problema em potencial. Então, a gravidez ela foi transformada em doença. Né? Quando a gente descobre que está grávida, a primeira coisa que pensa é: vou marcar uma consulta com o ginecologista ou com o obstetra. A gente substituiu a celebração ou a comemoração ou uma introspecção sobre o que significa agora essa mudança de vida por uma questão puramente médica. E isso trouxe inúmeras consequências. Né? Porque no momento que a mulher deixa de ser mulher para se tornar paciente, isso é muito sério. Né? Todas as decisões dela são preteridas pelas decisões de uma equipe médica. Quando da vida dela, dos valores dela, só sabem ela mesma e sua família. Então, a gente acaba tendo que se enquadrar em processos que são quase industriais. Né? Porque o ser humano hoje, o brasileiro especialmente, nasce em série. Né? São dezenas de partos e cesarianas por dia. E isso a gente perdeu o caráter íntimo e respeitoso do parto. Então, minha hipótese era de que esse processo de medicalização do nascimento havia escancarado a porta para a entrada da violência. De forma que toda violência seria encarada como é necessária porque isso garante a segurança. E aí eu tinha uma hipótese complementar que era a questão da iatrogenia médica. O que significa isso? Quando coisas médicas que foram desenvolvidas para melhorar a vida das pessoas, para curar as doenças, acabavam produzindo problemas. Então, a cesariana, por exemplo, é um evento cirúrgico que foi desenvolvido para salvar a vida de mãe e de bebê, quando havia algum problema com aquela mãe ou aquela gestação, aquele bebê. E hoje ela é utilizada como praxe. E é ingenuidade a gente pensar que isso não tem uma consequência. É claro que tem uma consequência. As nossas taxas de bebês que nascem antes do tempo, que não estão com os pulmõezinhos prontos ainda, que precisam ir para as incubadoras, que precisam ir para a UTI neonatal, não para de crescer. Então a gente pensa assim, não é um contrassenso? Se as mulheres estão passando por cesarianas, que teoricamente teriam sido criadas para salvar vidas, como é que as vidas estão sendo colocadas em risco? A cesariana é uma cirurgia de grande porte, de média a grande porte. Né? É um procedimento de risco. Muito mais do que o parto natural. E para o bebê também. Então, a gente tem que... A minha hipótese era essa, mostrar que o processo de tornar a gestação e o parto uma doença, uma coisa médica, abria as portas para a violência. Especialmente porque tirava o poder da mulher de decidir aquilo que ela queria viver sobre sua ótica, o seu ponto de vista e o seu próprio corpo. Essa era a minha hipótese. E quais eram os teus objetivos, assim? Como que tu partiu, assim? Eu queria primeiro ouvir da voz das mulheres quais eram as violências que elas estavam vivendo no momento do parto, porque até então, a gente tinha assim, o que é violência obstétrica? Violência obstétrica é ser amarrada, ser ofendida, ser tratada com rispidez, ou ter uma cesariana quase compulsória, né? O médico diz que você tem que fazer, você não teve direito de opinar. E várias outras coisas que representam violência. Minha hipótese, meus objetivos eram saber, um deles, né? Saber o que era a violência obstétrica na visão dessas mulheres que viveram. Não na visão de uma equipe de pesquisadores que diz para essas mulheres o que é violência. Uhum. Eu queria ouvi-las falando. Também queria conhecer quais eram as consequências dessa violência num momento tão delicado para a vida futura dessas mulheres. Uhum. Porque hoje a gente tem taxas de depressão pós-parto muito altas. Né, muito maiores do que sempre foi. Eu tinha uma dúvida, assim, será que essas mulheres têm uma depressão pós-parto que é natural em função da grande mudança que a maternidade é? Ou será que isso é um transtorno pós-traumático? Né, de tudo que elas viveram no momento que era para ter sido bonito, de terem sido xingadas no momento que era para ter sido de amor, de terem sido amarradas, né, de terem sido colocadas com dezenas de outras mulheres, todo mundo sem roupa, nua. Bom, nos hospitais... escola, vem o docente fazer um exame de toque na gestante e 8 alunos fazem o exame de toque naquela mesma mulher. 4 alunos fazem. Então, é uma violência isso. Não há nenhum tipo de consentimento. Há inúmeros relatos de mulheres que passaram por esse tipo de violência e outras que conseguem fazer uma comparação entre o que sente a mulher que passou por isso e a mulher que passou por um abuso sexual.
Então, são coisas muito parecidas e a gente precisa saber quais são as consequências disso. Então, esse também era meu objetivo, né? Mostrar o que tinha acontecido depois na vida da mulher que passa por violência obstétrica, ouvir da voz delas, saber também, uma coisa que é bastante importante, em que momento entre o filho que nasceu e o momento que ela se tocou, que tinha sido vítima de violência, em que momento ela se tocou disso? Como que ela se tocou disso? Se foi por informação na internet, ou se foi em rodas de conversa, ou se foi no posto de saúde, para avaliar, para ter medidas, para passar para as pessoas que desenvolvem políticas, de quais são as melhores formas de levar informação para as mulheres gestantes. Então, foram esses os objetivos que eu tinha com a pesquisa. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a Lígia Morena Sena, que está conversando conosco sobre a sua tese, que teve como tema as mulheres que estão sofrendo violência obstétrica no Brasil. Lígia, fala um pouquinho sobre a tua plataforma digital, conhecida como Cientista que Virou Mãe. Isso. Eu já conhecia antes, né? Já tinha visto alguma coisa compartilhada por alguém, e fui estudar, fui me inteirar e fiquei um bom tempo distraída lá e indo para baixo, vendo coisas antigas. Realmente é muito bonito esse teu trabalho. Fala Obrigada. um pouquinho. Bom, isso começou como um blog, né? Como eu falei no início, quando eu grávida e bastante perdida, que foi minha primeira gestação e bastante não planejada e tal, eu não tinha conhecimento nenhum sobre gestação, sobre gravidez, sobre amamentação, nada. E aí eu fui buscar informação e o que eu encontrei foram listas de compras. Coisas que uma gestante precisa comprar. Como se isso fosse importante para você enfrentar a dureza que é ser mãe no Brasil. Então, eu de cara percebi que havia um lapso aí, tinha um buraco. Cadê a informação que realmente podia nos fortalecer? Porque a gente, quando se torna mãe, a gente muda muito. Era uma mulher antes e uma mulher depois. Uma mulher que passa a pensar em coisas que jamais havia pensado. A gente começa a se deparar com um preconceito da sociedade com relação ao fato de sermos mães. Então, somos preteridas nas entrevistas de emprego, somos vistas com pessoas com menos capacidade de decisão, como pessoas emocionais, né, que a qualquer momento podem abandonar o barco. Quando é muito, muito contrário. Quando a gente se torna mãe, a gente se torna responsável por outras vidas, a gente passa a viver uma vida precisa ser assim, muito mais organizada para dar conta de tudo. Então, eu ia em busca dessa informação e não encontrava. Encontrava coisas como voltar ao teu corpo de antes, depois da gravidez. Gente, você pode querer ou não voltar ao seu corpo depois da gravidez, mas não é isso que vai transformar a sua vida. Não é isso que vai te ajudar a cuidar de uma criança, a enfrentar os dilemas da maternidade. E aí eu comecei a escrever sobre isso, a produzir informação sobre maternidade, sobre as mudanças da vida de uma mulher que se torna mãe. E as mulheres começaram a ler sobre isso. Digitavam lá no Google e caía no meu blog. Bom, hoje é Cientista que Virou Mãe, também era, mas eu não. Agora ele é uma plataforma. Você também já viu, professor. É a plataforma Cientista que Virou Mãe. Há 1 ano e meio nós transformamos o que era um blog numa plataforma de informação colaborativa. Então todo mundo que digitar cientistaqueviroumãe.com.br vai ver que nós somos uma plataforma com mais de 30 mulheres produzindo informação para mulheres. Com um detalhe bastante especial para a gente todas são mães. Porque a gente acredita que para falar sobre uma realidade é preciso conhecer essa realidade. Viver, né? Viver, porque você consegue saber as dores e as delícias de uma condição se você faz parte daquela condição. E o que a gente via eram jornalistas que falavam sobre maternidade sem jamais imaginar o que era maternidade. Falando sobre assuntos totalmente banais, que não eram realmente necessários, né? Então, a gente criou essa plataforma, nós não aceitamos patrocinadores de nenhum tipo. Eu fui procurada muitas vezes, dezenas de vezes, por indústrias que têm as mães e os bebês como alvo, né, para colocar propaganda lá, de fraldas descartáveis ou coisas assim. Eu jamais aceitei, por mais que eu estivesse precisando naquele momento de dinheiro, eu jamais aceitei, porque eu acredito que a informação precisa ser produzida sem interesses de mercado, porque no momento que tiver interesse de mercado ali no meio, a informação pode não ser tão confiável assim. Então, o nosso objetivo na plataforma Cientista que Virou Mãe é produzir informação
por mulheres, para mulheres em defesa da infância. E aí a gente tinha um problema, era como manter os custos disso, porque nós somos em 5 gestoras. Tenho eu, que hoje sou diretora-geral da plataforma, tem quem cuida da parte financeira e administrativa, tem quem cuida da parte de comunicação, tem quem cuida da parte de arte e comunicação visual, quem faz a gestão das mídias sociais, quer dizer, isso gera um custo. E somos todas mulheres, todas mães, a gente precisa pagar as nossas contas. Então, a gente resolveu esse problema financeiro com a seguinte crença: a informação, ela precisa ser produzida por nós e financiada por nós. Então, hoje, todas as matérias que a gente produz, que são bastante profundas, são financiadas pelas próprias mulheres, por financiamento coletivo, né? Crowdfunding. A gente acredita que... Exato, e a gente acredita que as mulheres podem fazer isso. Claro que somos bastante realistas, tem muitas mulheres que não podem, mas tem muitas mulheres que podem. Isso também é sororidade. Você pegar a sua disponibilidade, sua possibilidade de transformar em benefício coletivo. Né? E está funcionando. No mês de abril foi a primeira campanha que a gente financiou as 9 matérias propostas, que vão desde engajamento da mulher que é mãe na política, né, para que ela veja o seu papel, até como desfraldar um bebê de maneira respeitosa, ou como apoiar uma mãe que está amamentando, que passa por diferentes desafios, ou como educar uma criança sem violência. Então, a gente acredita na transformação da informação e que a mulher que é mãe é peça fundamental para essa transformação. Essa é a plataforma Cientista que Virou Mãe. Então, ela se mantém tanto por financiamento coletivo quanto por assinantes. A gente tem mulheres que assinam mensalmente, com um valor que é bastante acessível, que recebem em casa uma revista digital, um livro e tudo mais. A gente está aqui amando tudo, né? E já contando com o nosso tempo restrito, o caso hoje de alguém que não cabe num único programa. Não. Então, vamos tranquilo, temos 2 minutos, que aqui nós temos um pedaço, e ela tem que jurar para frente o público aqui que ela voltará para completar e outra vez. Pelas mulheres e pelas crianças, eu Voltarei. juro. Você volta? Entendeu? Agora, Então, ali já vai voltar para a gente entrar nos resultados. E então a gente te pede agora para deixar umas considerações finais, porque a gente tem 1 minuto para dar conta agora. Mas volte, por favor, porque Com a gente tem certeza, muito assunto para voltarei, contar. estarei A aqui gente com ainda vocês. tem que falar dos relatos, né? Tem bastante coisa para falar. Mas a cientista tem os livros, são publicados, né, A parte na das plataforma. dicas. a recomendação né? fica... Eu recebo e acho que assino, porque volta e meia vem coisas... Vem, eu também recebo bastante. Acho que eu replico, você replica, Que mas bom, é bom saber fico que feliz. é colaborativo, né? Porque pra gente vai ali não ficou ainda bem claro, porque a gente não entrou para esmiuçar. Então, recomenda jogar no Google. Cientista que Virou Mãe, chega na plataforma, lá tem Ler à textos vontade, à vontade. Esse é um critério nosso. Todos os textos que são produzidos via financiamento coletivo são abertos, né? Não é só para quem financia ou para quem é assinante. Mas a gente está ali produzindo informação para todas as mulheres, especialmente para as mulheres mães. Tem textos sobre todos os assuntos, desde apoio jurídico para a mulher que precisa desse apoio para se divorciar, até reflexões sobre como as alterações, as mudanças políticas atuais influenciam especificamente na vida das mulheres mães, até como transformar a sua prática de cuidado com as crianças. Se ela é baseada em palmadas, em gritos, e você não quer mais fazer assim, como você pode fazer? Então, é um apoio social que a gente faz ali. E aí eu convido as pessoas para visitarem o site, se gostarem do trabalho, se tornarem assinantes. É uma forma que a gente tem de apoiar a maternidade e as mulheres de uma maneira geral. É maravilhoso, gente. Cientista que virou mãe, tá? Mais fácil, a gente agora tá com o hábito de Facebook. Tem no Facebook Procura lá no também. Temos Facebook, nossa página no Virou Facebook, no Instagram, no Twitter. É replicado tudo no Face, tá? Exatamente. Lígia, mais uma vez, muito obrigada pela tua Imagina, eu que presença, agradeço tá? por tudo, Parabéns é pelo isso. teu trabalho. Obrigada. A gente te espera aqui novamente, tá, professora? É só me chamar que virei. Loguinho, que a gente tá curioso pra saber o restante, né, dessa Vamos lá. pesquisa maravilhosa aí. Massinha, obrigada. Gostaria de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100,1 Florianópolis.